Boa noite a todo mundo que está aqui na Casa Espírita, boa noite a quem está nos acompanhando pelo Facebook. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho, à exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente iniciar, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, amigos espirituais, obrigada por todas as bênçãos, por todo o auxílio, obrigada por estarmos aqui hoje, que nós possamos aproveitar cada minuto, que possamos absorver o máximo de conhecimento possível, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos, para que saiamos com mais conhecimento, com mais força de vontade, para sermos melhor lá fora, para fazermos cada vez mais, um pouco mais do que Jesus aconselhou que a gente fizesse. Mais uma vez, obrigada, pedimos o amparo dos Espíritos amigos, e que assim seja. Então, de novo, boa noite. Meu nome é Maiara e eu que vou conduzir hoje a exposição do Evangelho. Nós estamos estudando agora o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente está lá no item 4. Hoje a gente vai estudar o item 4, o item 5, o item 6 e o item 7. E esses itens, eles falam precisamente sobre os profetas e os falsos profetas. E isso é muito interessante a gente conversar, porque há muita confusão do que se fala muitas vezes, do que é espiritismo, que as pessoas, muitas vezes, esses profetas lá fora, são tabelados como espíritas e tudo mais. Que a gente possa sair daqui hoje entendendo que o espiritismo fala sobre esses profetas, o que são os falsos profetas, e para que a gente saia daqui com um senso mais crítico também, na hora da gente avaliar quando as pessoas nos oferecem certos serviços. Então, para a gente começar, diz lá no item 4, quem são os profetas? O que é um profeta? E os Espíritos dizem assim, um profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E olha só a última frase. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, aqui os Espíritos estão falando para nós. Esse conceito que vocês têm que profeta é só quem adivinha alguma coisa ou de quem está falando do que vai acontecer, não é bem assim. Um profeta, ele pode simplesmente falar para você algo que você não sabe sobre o mundo de Deus, ou ele pode simplesmente ser uma pessoa altamente moralizada e te ensinar por meio dos exemplos dele como você deve agir. Então, não necessariamente ele precisa predizer o futuro. É isso que os Espíritos estão nos dizendo aqui. Então, a primeira coisa, né? Tenham calma. Nem todo profeta, ele é um adivinha. E vamos continuar. Esse trecho eu peguei de uma palestra que Raul Teixeira ele vai fazer. Ele está lá no site da FEP, essa palestra do Raul. E eu peguei uma fala dele, onde o Raul diz assim: há criaturas intermediárias dos espíritos em toda parte, em todos os lugares. Algumas que têm consciência e outras que não têm. Então, esse primeiro parágrafo ele está falando assim, olha, muitas pessoas têm essa faculdade muito ostensiva
né? A gente sabe, a gente aprende no Espiritismo que todos somos médiuns em maior ou menor grau. Mas tem aquelas pessoas que têm essa faculdade da mediunidade realmente desenvolvida, aflorada. E ele vai falar, tem pessoas que têm isso, que sabem que tem, e tem outras que têm, mas que desconhecem. E continua o Raul dizendo assim, essas pessoas ou educam essa faculdade para servirem ao bem, ou se deixam levar pela atitude egoística de cobrar por aquilo que conseguem, que realizam ou que dizem poder realizar. Então aqui a gente está vendo já uma separação prévia. Ele está falando, as pessoas que têm essa faculdade desenvolvida, essa mediunidade, primeira coisa, elas precisam estudar, elas precisam conhecer isso, porque senão elas podem correr o risco de ir pelo caminho errado. E aqui o Raul, ele já dá bem diretamente, podem começar a cobrar por uma coisa que na verdade é um instrumento para ajudar as pessoas e fazer a caridade. Vamos continuar. Então a gente viu aqui a primeira coisa que são os profetas. Não necessariamente os profetas são os adivinhas, né? Mas que os profetas, nós vamos ver quando a gente traz para o Espiritismo, essas pessoas que têm esse dom, né, de se comunicar com os espíritos, eles têm duas possibilidades. Ou eles estudam, ou eles correm o risco de ir por um caminho que não deveriam. E agora vamos falar sobre os falsos profetas. Exatamente quem são os falsos profetas. Raul Teixeira já deu uma dica ali, né? Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 22, Jesus avisa: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Olha o que Jesus está falando aqui. Haverão falsos profetas que farão prodígios. E ali eu trouxe o que são prodígios. São milagres, são fenômenos excepcionais que ninguém consegue explicar. E Jesus está falando para nós assim, tomem cuidado, que não é só quem é do bem que consegue fazer esses milagres. Todo mundo que tem essa faculdade consegue fazer isso. Então, muitas vezes, esses fenômenos que vocês ficam boquiabertos, que as pessoas vêm e falam, eu sou da parte de Deus, cuidado, cuidado, que não é só quem é de Deus consegue fazer. E aí tem outra coisa, que os Espíritos nos chamam a atenção nesse capítulo aqui. Eles falam assim, a lei da natureza, ela foi criada por Deus. Todas as leis da natureza foram criadas por Deus. Então não há nada que seja milagroso, que as leis da natureza não expliquem. Mas e daí, como é que você explica um milagre? Porque algumas coisas, ou um milagre, ou um efeito absurdo que a gente não sabe explicar. Os Espíritos vão nos dizer que nós não encontramos a explicação ainda, mas que a explicação virá quando nós estivermos prontos ou quando nós conseguirmos, por nossas próprias pernas, explicar. Mas nada está fora das leis da natureza. E olha só, eles dizem assim, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam. É aquilo que eu disse. Você fazer um milagre, você se comunicar com espíritos, você dizer que recebeu a Maria, Mãe de Deus, isso não quer dizer que você é do bem. É isso que os espíritos estão falando aqui. Você, espírita, precisa começar a ter senso crítico de entender. Será que é mesmo do bem? E nós vamos sair daqui hoje sabendo verificar quando que é do bem ou quando que pode ser verdadeiro e quando não é. Quem
quem são os falsos profetas? Como é que a gente vai conseguir ver eles? Identificar? Então eu trouxe aqui. Primeiro que milagres, fenômenos extraordinários, o Espiritismo agora vai falar pra gente e nós vamos esmiuçar isso aqui. Não existem. Não existe nada que não seja explicado. Se a gente for pensar, vamos voltar na época de Jesus, que não tinha eletricidade, que a luz não acendia se a gente apertasse o interruptor. Mas vamos dizer que a gente se teletransportasse para lá agora, né? Eu chamo o eletricista e vamos lá para a idade de Jesus. E a gente fala, viu, eletricista, instala aí umas luzes e vamos iluminar esse salão aqui, esse templo. As pessoas iam ficar maravilhadas. Muito possivelmente, eu ia poder cobrar por aquilo, falando que aquilo é coisa de Deus. Eu sou da parte de Deus e eu sei fazer uma coisa maravilhosa, apertar um botão e a luz aparece. Naquela época seria possível cobrar. Hoje as pessoas iam rir da minha cara. Por quê? Porque houve um processo em que a ciência ela foi desenvolvida. Hoje a gente conhece a lei da eletricidade, a gente conhece como funciona. E os espíritos estão falando para nós, pois então, o que vocês não têm explicação hoje, vocês terão. E olha só, olha o que os espíritos nos dizem. Para o ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Tudo que você não conhece, não sabe explicar para vocês, é sobrenatural. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Ou vocês acham que o homem descobriu tudo o que tem que ser descoberto? Vocês acham que a gente não tem mais nada para descobrir? Tem muita coisa para nós descobrirmos ainda. E olha só, essa frase também é muito interessante. Ele diz assim: o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Se na época de Jesus eu acender uma lâmpada era magia, hoje com o desenvolvimento da ciência não é mais. E daí? Daqui 2000 anos? Quanta coisa que hoje a gente acredita que é impossível, até mesmo a comunicação com os espíritos, que muitos acham sobrenatural, e que o espiritismo vem falar, não, é uma ciência. Quanta coisa não vai deixar de ser sobrenatural? E olha só, também no Evangelho segundo o Espiritismo, não peçais ao Espiritismo milagres, porque ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. O que os espíritos estão nos dizendo aqui? Que o espiritismo, que a comunicação com os espíritos é uma ciência, faz parte da lei da natureza e que cada vez mais será normalizado. Cada vez mais nós vamos encontrar provas para isso, porque elas estão sim inseridas na lei da natureza, tanto quanto a química, a física, a biologia. E olha só, isso aqui está lá na Gênese, também escrita por Allan Kardec, onde ele diz, se a religião se negar a avançar com a ciência, a ciência avançará sozinha. A ciência, ela está fazendo o papel dela, de descobrir o que precisa ser descoberto, de provar o que precisa ser provado. E a religião, ela precisa acompanhar isso, porque senão ela será defasada. E o espiritismo, a todo momento, enaltece a ciência. É preciso comprovar, é preciso que você seja crítico, é preciso que você se questione. E aí eu trouxe aqui uma parte da Gênese, para eu ler para vocês, que diz assim: com o auxílio da faculdade mediúnica mais desenvolvida,
e, sobretudo, generalizada e bem mais estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos. Então, aqui na Gênese, ele está falando para nós assim, a mediunidade é uma ferramenta para vocês usarem, para vocês descobrirem uma outra ciência, a ciência da comunicação com os espíritos. Do mesmo modo que ninguém acreditava que seres minúsculos existiam, até que o microscópio foi inventado. Então, com essa parte aqui, a gente entende que não há nada que não tenha explicação. Tudo tem uma explicação. Sem fé cega, o Espiritismo ele não vem dar essa fé cega, acredita e pronto, não. Se questionem. Milagres não existem, milagres também têm explicação. E aí outra coisa que os Espíritos vão nos chamar a atenção, a primeira coisa, milagres, se alguém falar que faz milagre, coloca o pé de vocês, dê um passo para trás. A segunda coisa, quando algum falso profeta, quando alguém dizer que está falando tal coisa pela parte de não sei quem que recebeu tal espírito, caracteres morais. Analisem essa pessoa moralmente. Olha só, o que os Espíritos nos dizem? O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Não é se ele é rico, não é se ele é pobre, não é se ele fala bonito, não é se ele é bonito. É o que ele faz quando ele entra para dentro de casa. O que ele faz quando ninguém está vendo? Como que ele trata quem na verdade precisa dele? Quem é essa pessoa? Quais os exemplos dela? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 624, Allan Kardec pergunta para os espíritos assim, qual o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem, o verdadeiro profeta é o homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. E olha só, parece lógico, mas muitas vezes a gente cai, né? Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Como pode, muitas vezes, a gente acreditar em pessoas que dizem uma coisa e fazem outra? Que dizem que se comunicaram com o espírito X, espírito Y, mas fazem outras coisas. E muitas vezes nós vemos as pessoas banalizando e falando que aquilo ali é espiritismo. É preciso que nós estudemos e nós saibamos o que realmente é o espiritismo. No livro Viagem Espírita, de 1862, Allan Kardec diz assim, suponhamos que um homem dotado de grande força mediúnica queira atribuir-se o título de profeta ou de Cristo. Fará prodígios a ponto de seduzir os próprios eleitos, isto é, alguns homens bons e de boa fé. Daqueles terá aparência, mas lhes terá virtudes? Aí está a verdadeira pedra de toque. O Espiritismo também diz, desconfiai dos falsos profetas, pois lhes vem arrancar as máscaras. E preciso que se saiba que ele repudia todas as mistificações e não cobre com o seu manto nenhum abuso que se cometa em seu nome. Como eu falei, é muito comum a gente ver muitas pessoas serem tabeladas como médiuns, como espíritas, e que nós sabemos dentro da doutrina que a conduta que ele tem não é a conduta de um espírita. Muitas vezes ele cobra, muitas vezes ele induz as pessoas a fazerem alguma coisa ou outra. É preciso que a gente veja se aquele espírito, muitas vezes, aquela pessoa, você acha que Deus ou os espíritos de Deus, com tanta coisa para fazer, muitas vezes iam se ocupar com a gente querendo dificultar a vida do outro?
indo pedir para alguém fazer alguma coisa para eu piorar a vida do meu colega de trabalho? É meio ilógico, né? E aí eu trouxe também, agora do livro que é o Espiritismo, que ele vai falar sobre os médiuns, né? Que aqui nós estamos falando dos médiuns, de quem faz essa comunicação com os espíritos, e há muitos que mentem, ou há muitos que recebem espíritos, que daqui a pouco a gente vai ver, que não são espíritos tão bons. E ele diz assim, Kardec diz assim, o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é mais que duvidoso. Então, a primeira coisa, desconfiem daquelas pessoas que cobram para fazer algo para vocês. Primeira coisa. E olha o que Kardec diz mais. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário, ou seja, eles não vivem de mediunidade. E não abandonam as suas profissões. Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações. É como Chico Xavier, como Divaldo, eles não abandonaram o emprego deles e viveram de mediunidade. E mais, os médiuns sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que poderia pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Vocês veem como é que Kardec está toda hora falando dessa questão da cobrança? Ele bate muito forte aqui na cobrança. Cuidado! Cuidado, porque isso não é para ser cobrado. E aí eu trouxe aqui para a gente refletir quem são os falsos profetas, né, do nosso dia a dia, sem citar nome, mas que cada um pense aí, né, se já não conheceu, se já não conhece. Mas eu trouxe aqui, é muito comum a gente encontrar bilhetes, anúncios, às vezes até na caixinha do correio, né, de pessoas que prometem trazer a pessoa amada de volta ou de separar o casal que você quer para ficar com ele, e essas novelas mexicanas todas, que a gente tome cuidado com isso. Cobrança de valores para conquistar algo ou intermediar algo com Deus. E aqui é importante que a gente sempre lembre que o único intermediário entre nós e Deus é Jesus. Eu não sou intermediário de ninguém. Ninguém aqui da Casa Espírita é. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E todo mundo aqui consegue fazer comunicação direta com Jesus. Ninguém precisa de intermediário. Quem disser para você que precisa de intermediário, desconfie. Quem te cobrar para falar com Deus, desconfie. Seja crítico, se questione. E trouxe aqui também profissionais diversos. Quantos profissionais às vezes prometem tanta coisa e não cumprem? A gente está acostumado a só pensar em político, mas não é só político. É muitas outras pessoas. Seja profissional de saúde, seja um professor, seja qualquer coisa. Se você prometeu algo e você não cumpriu, se você está faltando com a verdade, você está sendo um falso profeta. E aqui por último, os espíritos eles nos chamam a atenção também, porque até agora nós falamos dos médiuns, né? Ou das pessoas que têm essa faculdade de se comunicar com os espíritos. E ali a gente viu que cuidado com a conduta dessa pessoa. E nós vimos
qual a conduta errada e o que nós temos que avaliar para saber se é possível de ser verdade ou não. Mas os espíritos vão falar para nós assim: o espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Ninguém que desencarna hoje, que está cheio de vícios, cheio de defeitos, como eu, só porque desencarnou vai virar anjo. Como existem pessoas, como ele disse, que enganam aqui na Terra, que são hipócritas aqui na Terra, orgulhosas, existem espíritos assim, porque os espíritos nada mais são que as pessoas que partiram daqui. E muitos deles ainda gostam de fazer coisas que não são tão boas ainda, porque um dia eles serão todos perfeitos, nós seremos todos perfeitos. Mas eles ainda estão nessa, de armar uma coisa aqui, de ver outra pessoa cair ali. E é isso que o Espiritismo está falando, cuidado, cuidado, porque eles estão ali, esperando uma brecha sua para conseguir o que eles querem fazer. Então, quando a gente procura alguém para fazer o mal para outra pessoa, que tipo de espírito será que vem ali para ajudar nisso? Eu acredito que não deve ser um da parte de Jesus. Então, que a gente comece a se questionar. A quem a gente está dando vazão? Eu estou indo procurar alguém para quê? Por curiosidade, para fazer mal para outra pessoa, para ganhar dinheiro? Olha só os absurdos que a gente às vezes vai fazer, né? E aí João, ele vai falar assim, lá no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aqui no Evangelho, mais uma vez, os Espíritos dizem, o Espiritismo nos faculta os meios de testá-los. Testar quem? Os Espíritos. Apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons Espíritos. Caracteres sempre morais e nunca materiais. Que a gente sempre lembre, bons Espíritos, bons médiuns, eles agem bem. Nada de ruim vai sair da boca deles, nada de ruim eles vão te mandar fazer. E aí eu trouxe também do livro que é o Espiritismo, que Kardec ele vai nos dar um manual de como reconhecer aqui uma regra, né, para que a gente possa colocar sempre na balança e verificar se é bom ou se não é bom, se a gente deve ouvir ou se a gente não deve ouvir. E olha o que Kardec diz assim: se tudo no ensino do espírito é bom, racional, pouco importa o nome que toma o espírito. E a esse respeito, a questão de identidade é inteiramente secundária. Então ele está falando aqui, se o ensinamento do espírito é bom, tanto faz se ele é Jesus, se ele é a mãe de Deus, a mãe de Jesus, qualquer coisa. Se o que ele está te ensinando é bom, pega, aproveita. Agora, se ele vier e falar para você que ele é de uma parte muito boa, de um espírito muito evoluído e falar para você fazer coisas horríveis, que a gente não tenha a fé cega. Continua Kardec, se sob um nome respeitável o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis imediatamente concluir que é um nome apócrifo e que é um espírito impostor ou galhofeiro. Regra geral, o nome nunca é uma garantia. A verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que é ele expresso. Os espíritos enganadores tudo podem imitar, tudo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento.
tomemos cuidado, né? Bom, o que eu tinha para passar era isso. Que nós possamos sair daqui hoje mais críticos, questionadores, sem acreditar tanto cegamente no que a gente ouve falar por aí, que nós demos um pé atrás sempre e analisemos com mais criticidade, seria essa palavra, né? Que a gente possa ter mais dúvidas, não acreditar em tudo que a gente ouve, seja de médiuns, seja de pessoas que dizem se comunicar com espíritos fora da casa espírita, porque também há esse tipo de comunicação. E quem são esses espíritos que estão chegando naquela pessoa, o que estão fazendo a comunicação e o que eles estão nos passando? Que a gente possa ser um pouco mais receoso e pensar mais, antes da gente, às vezes, até multiplicar o que aparece, né? Às vezes no celular, às vezes a gente ouve falar, que a gente possa filtrar mais, tá bom? Então era isso, eu agradeço a atenção de todo mundo e vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento que tivemos aqui, agradecemos por essa doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece, nos tira o véu, que nos permite estudar, refletir, questionar, que permite que a gente revire tudo para encontrar as explicações que realmente preenchem o nosso coração. Que possamos cada vez mais sermos pessoas agradáveis, que da nossa boca saiam realmente palavras que ajudem, que nós sejamos filtros do que não merece ser passado para frente, para que não sejamos também responsabilizados por isso. Que tenhamos mais responsabilidade a partir de hoje, que sejamos mais críticos, e que possamos ajudar outras pessoas também, quando verificarmos que algo está de errado. Agradecemos todo o amparo dos espíritos amigos aqui. Abençoe a todas as pessoas que não puderam estar presentes, mas que precisam de algum tipo de ajuda. Leve nossas vibrações a todas elas, seja no mundo físico ou espiritual. Mais uma vez, muito obrigada e que assim seja.